Olá! No vídeo de hoje, você vai entender o papel das agências reguladoras do transporte no Brasil. Meu nome é Isabela de Oliveira Gouveia e eu vou apresentar esse trabalho junto com o Gabriel Trevisan. Para a gente entender, a gente precisa saber o que é a regulação. A regulação é um conjunto de regras aplicadas pelo setor público que tem como meta influenciar a demanda e a oferta por meio da restrição ou facilitação de comportamentos específicos. É um projeto que tem a intenção de restringir a atividade da entidade regulada, e as restrições elas são impostas por um órgão externo. Geralmente é o governo que faz essas restrições. Sobre os objetivos da regulação, a gente vai levar em consideração que o Estado age como o regulador. Então, ela deve ser aplicada com os 3 principais objetivos: a proibição de alguns comportamentos, a mediação, agindo de forma a evitar um confronto entre o público e o privado, e a promoção, criando incentivos para alguns comportamentos específicos. E por que a regulação ela é necessária? Ela é necessária porque os mercados de transporte normalmente são imperfeitos, então eles apresentam falha de mercado, o que torna a intervenção do setor público justificável. E a regulação, ela atua para corrigir distorções, sendo as principais o monopólio, as externalidades, a informação imperfeita e outras falhas. O monopólio, ele ocorre principalmente em infraestruturas como o transporte ferroviário. Isso implica no controle de preços, parâmetros de qualidade e quantidade, por ter só um monopolizando esse mercado, né? As externalidades se tratam de custos plenos, como poluição, congestionamento ou benefícios que não são capturados pelas partes nas transações. A informação imperfeita são questões relacionadas à natureza e à qualidade desse serviço que está sendo prestado. A seguir, eu coloquei algumas manchetes de notícias para a gente entender a importância da regulação dos meios de transporte. Atualmente, a gente tem visto muitas coisas sobre a regulação do transporte por aplicativo, e isso vem sendo algo que incomoda tanto os órgãos públicos quanto a sociedade, muitas vezes por falta de segurança. Nessa matéria, fala sobre o risco do transporte por aplicativo, principalmente com moto, falando que só no ano de 2025, 849 pessoas morreram com o transporte por aplicativo, principalmente com motos. Então, isso mostra a exposição ao risco que está acontecendo com as pessoas que utilizam desse meio de transporte, que acaba sendo mais barato, né, do que você chamar um carro, e como isso tem afetado, gerando mortes e inseguranças. Sobre a estrutura legal da regulação no Brasil, a estrutura de regulação dos transportes no Brasil se baseia em um conjunto de leis que definem o Sistema Nacional de Viação, o SNV, e estabelecem as agências reguladoras, que é a ANTT, a ANTAQ e a ANAQ. Eu vou falar um pouquinho mais delas nos próximos slides. O setor de transportes ele é constituído pelos serviços de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário de pessoas e bens, e pela exploração da infraestrutura atrelada a essas atividades. Então, o Sistema Nacional de Viação, o SNV, ele compreende a infraestrutura física e operacional dos vários modos de transporte de pessoas e bens sob jurisdição de todos os entes federativos. O SNV ele é regido pela Lei de número 12.379, de 2011. A Lei 10.233, de 2001, ela estabelece os objetivos essenciais do Sistema Nacional de Aviação, que é dotar o país de infraestrutura adequada, garantir a operação racional e segura dos transportes e bens e promover o desenvolvimento social e econômico e a integração nacional. Sobre as principais agências reguladoras, a ANTT, a ANTAQ e a ANAQ, todas são autarquias em regime especial vinculadas ao Ministério da Infraestrutura, e elas têm como missão comum
promover a segurança e estimular a concorrência e buscar melhorias no setor. Agora, eu vou detalhar um pouco cada uma, qual é a função, as competências principais e o exemplo de atuação. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ela foi criada pela Lei de número 10.233 de 2001 e ela é regulamentada pelo Decreto de número 4.130 de 2002. Então, ela tem função de regular o setor de transporte ferroviário e rodoviário. Então, ela vai falar sobre a regulação de passageiros, cargas, sobre o transporte rodoviário, sobre as infraestruturas, sobre como esses transportes estão operando. Então, como exemplo de atuação, a gente trouxe a fiscalização da segurança operacional das ferrovias concedidas e a regulamentação das tarifas máximas para o transporte interestadual dos passageiros, além do monitoramento e a fiscalização dos contratos de concessão de rodovias, que se trata dos pedágios e da qualidade das vias. Sobre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, ela regula os transportes aquaviários e a exploração de infraestrutura portuária e aquaviária. Então, ela vai estar se tratando dos transportes aquaviários e das infraestruturas portuárias. Então, ela vai regular, conceder e fiscalizar os serviços de transporte e de navegação fluvial, além de regular as atividades de exploração da infraestrutura portuárias regidas pela Lei 12.813 de 2003. Essa lei ela inclui portos organizados, instalações portuárias e terminais de uso privado, que a gente chama de TUP. Então, como exemplo de atuação, a gente colocou a fiscalização dos serviços de praticagem e de navegação de cabotagem entre os portos brasileiros e o estabelecimento de regras para arredondamento de áreas e terminais em portos públicos. E para finalizar essa parte das agências, a gente vai falar agora sobre a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Por nome, eu imagino que a ANAC é mais conhecida do que as outras agências. Então, a ANAC ela fica responsável por regular o setor de transporte aéreo, instituída pela Lei de número 11.182 de 2005, e as suas competências elas abrangem o setor aéreo civil e o setor de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária federal. A ANAC, então, ela vai regular as atividades de aviação, como táxi aéreo, transporte de passageiros e cargas. Vai também falar sobre a organização dos aeroportos e aeródromos, incluindo as pistas de pouso e decolagem, e todos os produtos de aviação, como os aviões, helicópteros e as peças para montagem desses produtos. Como exemplo de atuação, a gente colocou a concessão de rotas, fiscalização de empresas aéreas e regulamentação dos direitos dos passageiros, a aprovação de planos diretores de aeroportos e fiscalização da qualidade dos serviços aeroportuários e a certificação de aeronaves e equipamentos para garantir que eles atendam aos padrões de segurança. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre os tipos de regulação aplicados ao transporte. Bom, primeiramente eu vou falar sobre a regulação por taxa de retorno, o ROR. Ele consiste na fixação dos preços que uma empresa, geralmente uma concessionária de serviços públicos, pode cobrar com base no retorno autorizado sobre o capital que ela aplicou. Assim, as tarifas são definidas de modo a assegurar que a empresa recupere seus investimentos e obtenha uma rentabilidade previamente estabelecida pelo órgão regulador. A regulação por retorno no produto, o RO, relaciona os ganhos da concessionária ao nível do desempenho alcançado na prestação do serviço. Seu foco está no cumprimento de metas de qualidade, eficiência e outros indicadores de performance, que determinam o retorno permitido à empresa. Ou seja, nesse caso, ela não está dependendo de um retorno pré-estabelecido, ela tá numa taxa de retorno pré-estabelecido, ela está se baseando no retorno que ela vai ter no próprio produto. Quanto melhor for o produto que ela estiver ofertando, quanto melhor for as metas pré-estabelecidas que ela tem para com os clientes, maior vai ser o retorno que ela vai ter financeiramente falando. A regulação por retorno nas vendas, o ROS, esse método limita o lucro das empresas reguladas com base na proporção entre o lucro e receita obtida com vendas ou serviços.
A intenção é equilibrar os interesses das concessionárias de transporte dos usuários, garantindo que as empresas tenham um retorno adequado para manter suas operações sem recorrer a práticas abusivas. Ou seja, nesse método, ele tenta equilibrar o quanto a empresa vai ter de lucro pelo que ela está ofertando, sem que ela acabe prejudicando a pessoa que vai estar contratando o serviço dela, o cliente. Ou seja, se eu sou um cliente e quero, por exemplo, andar de ônibus, e o ônibus estiver ofertando, só aquele ônibus estiver ofertando uma viagem por, sei lá, R$ 30 e a viagem tem um custo operacional de 5, essa regulação ela vai tender a equilibrar esses 30 com esses 5, porque o custo de operação dela é 5. Só que o lucro que ela está tendo nesse caso seria 30. Só que isso é um valor muito exorbitante, então vai ser uma prática abusiva para com os clientes. Desse método, a regulação do retorno nas vendas vai ser melhor aplicada nesse contexto. A regulação por retorno nos custos, a ROC, ela tem outra abordagem. A remuneração da concessionária ou prestadora de serviço é definida a partir dos custos necessários à prestação de serviço. As tarifas são ajustadas para assegurar que a empresa recupere seus gastos operacionais e receba uma margem de lucro previamente determinada, permitindo a continuidade e a sustentabilidade do serviço. Então, essa regulação está baseada nos custos e não nas vendas. Bom, falando um pouco sobre os desafios atuais da regulação do transporte, a gente vai falar um pouco sobre a sustentabilidade. Uma das principais ações que a gente tem para se tornar mais sustentável é a redução de emissões. O setor dos transportes é um dos maiores emissores de CO2 que a gente tem. Dessa forma, precisamos que os agentes reguladores promovam medidas que reduzam essa emissão. Dentre essas medidas, a gente pode falar sobre a adoção de frotas elétricas ou de baixo carbono, incentivos para o consumo de combustíveis limpos, como o hidrogênio ou o biometano, e metas de emissões para transportadoras e operadores públicos. Essas metas têm que ser planejadas a longo prazo, mas é válido ressaltar que a emergência delas é crucial para o meio ambiente. Então, mesmo que elas sejam metas que durarão 10, 20, 30 anos para serem alcançadas, elas devem começar agora e já devem ter um planejamento rápido, porque o meio ambiente é uma das principais questões emergenciais que a gente está vivendo no século atual. Agora um pouco sobre a expansão de modais limpos, né? Modais limpos seria outra medida para combater o consumo de CO2, a emissão de CO2. Dentre os modais limpos, a gente tem a bicicleta, caminhadas e o uso de transporte coletivo. O transporte coletivo, ele ajuda porque ele reduz o consumo do transporte único, né? O transporte único seria aquela pessoa que pega um carro e daquele carro ela consome todo aquele combustível, emite todo aquele CO2 para uma pessoa, sendo que ela poderia estar num ônibus que ela estaria indo para o mesmo lugar, aquele mesmo ônibus estaria gastando quase a mesma quantidade da emissão de poluente, gerando quase a mesma quantidade, só que para 30 pessoas. Então, é praticamente como essa pessoa está gastando 30 vezes mais do que ela poderia estar gastando. Como a gente consegue estimular essa expansão dos modais limpos? A gente pode utilizar por meio da infraestrutura adequada, integração de modais inteligentes, que são a integração entre modais como você pega o ônibus, depois você já sai numa determinada estação, pega o metrô, cai numa estação, daí você está perto do seu trabalho, e aí ali já tem um daqueles dispositivos que você coloca e pega um patinete elétrico, ou pega uma bicicleta, como o do Banco Itaú, entre outras ideias. E políticas que desencorajem o transporte individual. Algumas delas já foram implantadas em São Paulo, como o caso de você só poder utilizar o seu carro com o final da placa X. Então, de segunda-feira tal placa não pode rodar, de terça-feira tal placa não pode rodar. E isso gera multa para o condutor, né? Outro tópico também é o planejamento urbano sustentável. A regulação do transporte e o uso do solo devem ser integrados. O desafio é garantir cidades mais compactas, com deslocamentos menores e mais eficientes. Ou seja, não adianta eu colocar uma escola muito longe de um centro que
você sabe que vai ter uma população ali que tem uma bastante quantidade de pessoas que utilizam. Vou botar um hospital muito longe do centro da cidade, botar em lugares que não possuem o dinamismo da sociedade. Ainda falando sobre os desafios atuais, a gente tem o impacto da tecnologia. O mundo está evoluindo e a tecnologia é um dos principais fatores que estão movendo o mundo. Dentre eles, a gente tem a digitalização e plataformas de mobilidade, como é o caso do Uber, 99, entre outros. Esses serviços de mobilidade, como os patinetes e bicicletas compartilhadas, mudaram completamente a dinâmica do transporte urbano. Desafios regulatórios. Definir regras claras de operação, tarifas e segurança. Em São Paulo teve muito isso, aqui, até mesmo na Unicamp teve, do patinete elétrico. Só que por má gestão da própria empresa, a segurança do patinete não estava sendo eficaz, porque as pessoas pegavam o patinete, saíam, deixavam em locais que as pessoas não conseguiriam mais acessar eles novamente, porque o lugar que elas estavam deixando era muito longe. Então, a mesma quantidade de pessoas que pegavam para ir até aquele local não era a mesma que pegavam para voltar até aquele local. Entre outros, como a própria segurança de você estar se locomovendo com um patinete numa avenida mais perigosa e etc. Veículos autônomos. Bom, esse é um tópico um pouco mais complicado, um pouco mais utópico, assim, né? Porque com a chegada de carros, ônibus e caminhões autônomos exige novas normas sobre, né? Seria a responsabilidade em caso de acidentes, certificação tecnológica, impacto sobre emprego e oferta de serviço. A gente está vendo que está tendo um grande desenvolvimento nessa área de veículos autônomos, né? Ou seja, veículos que se movem sozinhos. Você entra no carro, liga o carro e ele vai, ele acelera, ele freia. Isso está sendo bastante patenteado pela Tesla e eu estou vendo bastante influência da BYD também. Mas ainda não chegou no Brasil, mas é um tópico a ser abordado. Big Data e inteligência artificial. As autoridades reguladoras podem usar dados para monitorar desempenho, ajustar tarifas, planejar rotas e oferecer serviços sob demanda. Nesse caso, o que eu quis dizer é utilizar a própria inteligência artificial, os próprios bancos de dados que a gente tem, as big datas, e utilizar ao nosso favor. Por exemplo, pediu para treinar uma inteligência artificial para ela ajustar as tarifas que se ajustem melhor àquela empresa, ou planejar rotas que ofereçam o melhor caminho, melhor custo-benefício, melhor operacionalidade, entre outros. Bom, esse foi um pouco do nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.